Olá, 2h02, uma boa tarde para você aí de casa. O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2024, publicado pela ABREMA, a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, aponta que o Brasil produziu 80,96 milhões de toneladas de resíduos em 2023, o equivalente a uma média individual de 382 quilos. O volume é maior que o registrado no ano anterior, quando foram registrados 380 quilos per capita. O levantamento mostra que cerca de 69,3 milhões de toneladas de resíduos foram encaminhadas para a decomposição final, seja a ambientalmente adequada em aterros sanitários ou a inadequada, como aterro controlado ou lixões. A quantidade corresponde a 85,6% do montante gerado no país no ano passado e não considera a reciclagem, reutilização, compostagem, queima em residências ou até a disposição irregular em terrenos e vias públicas. O documento mostra ainda que do total encaminhado para a disposição final, 41% dos resíduos, ou seja, 28,7 milhões de toneladas, foram destinados a lixões, aterros irregulares, valas, terrenos baldios e córregos urbanos, o que provoca malefícios ao meio ambiente e também à saúde pública. E ainda que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, apesar de ter determinado que desde 2 de agosto de 2024 nenhum lixão deveria estar ativo no país, o Brasil tem aproximadamente 161 mil toneladas de lixo que foram enterradas na propriedade do gerador. Neste contexto, o que cabe a cada um de nós para minimizar a geração de lixo, além de reciclar e promover o reaproveitamento dos resíduos, é o que vamos refletir no Estúdio Câmara de hoje, que tem a participação da Luísa Corradini, que é engenheira ambiental e sanitária, idealizadora da Guaraipo. E também nós contamos aqui, olha, com a Renata, a Renata de Grazia Carvalho Coelho, que é embaixadora Lixo Zero pelo Instituto Lixo Zero Brasil, e ela é criadora do grupo Juntos pela Natureza em defesa do meio ambiente. E a partir de agora, você que está em casa, pode entrar em contato direto com a nossa redação. Anota aí, 19 97829 3776, ou você pode, se quiser, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e mandar direto aqui pra gente a sua pergunta, a sua sugestão e participar ao vivo aqui do Estúdio Câmara de hoje. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada, menina. Olha, lembrando que agora, claro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu já fiz o programa Meu Ambiente, tanto com a Renata quanto com a Luísa. São edições diferentes que você pode procurar lá na playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas. A gente falou sobre essas iniciativas de reciclagem, o que você pode fazer na sua casa, e a Luísa também mostrou sobre a compostagem, né? Como transformar aí o nosso lixo orgânico em compostagem, que claro, hoje tudo isso engloba essa iniciativa que cada um de nós pode ter assim, e colocar, claro, na nossa rotina. Mas antes da gente falar efetivamente do tema e para as pessoas em casa entenderem, eu quero que a Renata já explique para a gente o que é esse Lixo Zero, esse movimento, o que é ser embaixadora, né? Qual que é essa proposta quando a gente pensa em Lixo Zero? Renata, boa tarde. Boa tarde, como vai, Mirna? Muito obrigada por estar aqui. A gente não pode pensar no Lixo Zero como uma utopia. Eu não produzir lixo hoje no mundo moderno. A gente precisa pensar em lixo zero a partir da definição que o Instituto criou, que eu acho que ela é muito pertinente hoje no Brasil e no mundo, que é: eu encaminho absolutamente tudo do que eu produzo corretamente. E aí, quando eu separo esse material, eu não gero lixo. Então imagine o seguinte, que se nós pensarmos que lixo não existe, por quê? A gente tem aqui uma composteira, uma especialista em compostagem que diz que até os nossos dejetos são compostáveis. Então nós podemos pensar o seguinte: hoje
O Lixo Zero, o movimento inspirador do Instituto Lixo Zero Brasil, visa ensinar as pessoas como separar corretamente os seus resíduos. Porque quando eu separo, a maioria deles é matéria-prima e vai ser encaminhado corretamente, inclusive vai gerar emprego. Por quê? Porque na mão de uma cooperativa ou de um catador, isso vai virar outro objeto. E aí a gente começa a entrar num conceito de cadeia circular e próspera, que favorece o meio ambiente e favorece todos nós, a população. Então o Instituto criou um conceito de encaminhamento correto, em que 60%, basicamente de 50% a 60% do nosso resíduo orgânico, que é resto de comida, ele pode ser compostado. E 30%, 35% a 40% do nosso resíduo sólido pode ser reciclado. Então nós trabalhamos com uma meta dentro do Instituto Lixo Zero Brasil de 90% de aproveitamento, em que ao invés de eu mandar para o aterro 100%, eu mando 10%. Isso é totalmente possível, Mirna. Daqui a pouco, então, você vai detalhar como é possível, então, como a gente tem que mudar as nossas atitudes diárias para conseguir chegar a essa meta de 90% de reaproveitamento. Agora, minha boa tarde é para a Luísa. Luísa, primeiro, fala para a gente um pouquinho o que é, né, a Garaipo e qual que é esse conceito também de pensar em que dá para cada um ali na sua casa contribuir para, digamos que, não vou usar reciclagem, que não é o termo correto, mas para o reaproveitamento de todo o lixo orgânico, ou pelo menos da maior parte que a gente produz, por exemplo, na nossa cozinha. Boa tarde, Mirna. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra retornar à TV Câmara. E agora ao vivo, né? Que legal, que massa. A Guaraipo, ela é uma iniciativa de educação ambiental que, através da valorização da matéria orgânica, a gente consegue promover uma mudança na nossa vida. Então, a gente oferece hoje o serviço de compostagem, a gente oferece o serviço de agroecologia e consultorias ambientais, para que a gente possa dar um novo valor, um novo destino à matéria orgânica. E esse material, quando a gente fala, né, a gente fala de lixo aqui, mas a gente está usando quase uma licença poética, né? O lixo, ele na verdade é o resultado daquilo que a gente não reaproveita. Então, a gente pode considerar que o que a gente gerencia é resíduo, né? O resíduo reciclável, o resíduo orgânico. E então, a gente valoriza, através da valorização desses resíduos, através da valorização da matéria orgânica, a gente consegue promover a educação ambiental e através da experiência, né, através da prática, principalmente da prática da compostagem dentro da nossa casa, a gente consegue se sentir integrante da natureza, a gente consegue sentir que a gente tem o poder de mudar o destino. Então, a gente vê hoje os grandes volumes de resíduos que estão sendo encaminhados para aterro sanitário, ainda que seja uma destinação ambientalmente adequada. O aterro sanitário, ele é um local que ele fica ali acumulando resíduos ou acumulando rejeitos, que seriam a nomenclatura correta para aquilo que a gente não consegue reciclar nem compostar. Tá. Então, quando a gente observa que, como a Renata falou, que a gente consegue destinar 90% dos nossos resíduos a uma reciclagem e uma compostagem, a gente fala da compostagem como uma ferramenta de otimização de um aterro sanitário. Né, uma otimização de um espaço onde a gente está dispondo recursos, a gente está dispondo de materiais que têm valor econômico e energético. Então, a compostagem ela é uma ferramenta para que aproximadamente de 50% a 60%, que é a nossa geração de resíduos dentro de casa, seja aí de matéria orgânica, a gente consegue dar um reaproveitamento. Tá certo. Então, agora, Renata, eu fiz algumas pesquisas e eu lembro que, inclusive, quando a gente conversou lá no meio ambiente, a gente estava naquele conceito dos 5 R's. Eu achei um a mais aqui nesse novo conceito, o conceito de lixo zero. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar. E agora tem um aqui chamado recuperar energia, né? O que é recuperar energia? O que é nesse sentido? Aqui, será que eles estão falando da energia fotovoltaica?
dos carros elétricos. Então, nós estamos indo para um lugar de sustentabilidade social, em que você, através da tecnologia, tem condição de economizar recursos dentro da sua residência e impactar menos o ambiente. É muito importante a gente pensar nesses R's, né? E esse é muito interessante, mas o que é legal a gente falar aqui? Que o cidadão comum, a gente, todos nós, né, no seu dia a dia, consegue reduzir muito o impacto através de recusar coisas que você não vai usar, como uma sacolinha plástica, um panfleto de propaganda. Então, quando você recusa, você não chega em casa e joga isso no lixo. Você pode substituir todos os seus produtos descartáveis hoje em dia, muitos deles por reutilizáveis, por exemplo, como ao invés de eu usar uma embalagem de comida descartável, eu uso uma de vidro, que eu vou lavar, isso é reutilizável. Eu posso trabalhar com a reciclagem o tempo todo de tudo que eu produzo. E aí eu vou diminuindo esse impacto. Então nós fizemos dentro do Juntos pela Natureza, Mina, eu acho que você experienciou um pouquinho isso comigo, de mostrar que até o cotonete que a gente usou era de milho e usa. Por quê? Porque ele vai dentro da composteira, ele não vai para o lixo. Eu posso trabalhar com uma fralda de pano para um bebê ao invés de uma fralda descartável e eu não gero lixo. Então todo esse amor pela natureza, ele está na responsabilidade de cada um. E nós podemos fazer isso todos os dias dentro de casa, se a gente se conectar com esse lugar do futuro, do meio ambiente, do ambiente que a gente quer deixar para as próximas gerações. Sim, olha, inclusive, a gente tem aqui, olha, no ano passado, durante a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Nairobi, na capital do Quênia, foi lançado o relatório que aponta que caso não haja uma mudança nos padrões de produção, consumo e descarte de materiais, a geração de resíduos sólidos domiciliar no mundo deve crescer 80% até o ano de 2050. Passando de 2,1 bilhões de toneladas para 3,8 bilhões ao ano. O cenário é considerado promissor para manter a produção de resíduos em 2 toneladas por ano neste mesmo prazo, apesar do aumento populacional e a melhora do poder aquisitivo mundial. No Brasil, o levantamento revelou que até 2050, a produção de resíduos deve crescer em mais de 50% e poderá alcançar 120 milhões de toneladas por ano. Quando a gente tem números assim, mas por outro lado fala que pela questão de maior poder aquisitivo e tudo mais, e aumento da população, que apesar disso, ainda dá para a gente reduzir essa perspectiva, passa por essas questões de todas essas pequenas atitudes que geram um grande efeito quando a gente pensa em termos de população, cada um fazendo a sua parte. É isso, Luísa? É isso mesmo. Quando a gente fala de resíduos ou de rejeitos do lixo, a gente não consegue não falar sobre o consumo, que é a ponta inicial daquilo que a gente vai produzir, daquilo que a gente vai descartar. Então, por mais que pareça, como a Renata falou, a gente não pode imaginar que seja utópico. Existiu, né, uma realidade em que a gente não produzia tantos resíduos, em que a gente conseguia estar em sintonia com a natureza. E agora a gente vem num cenário onde o consumo está posto, né? É importante a gente relembrar que a gente tem vontades e desejos de consumo. E quando a gente fala de um aumento da condição financeira da população, a gente está falando também de pessoas que finalmente vão ter o direito de ter o seu consumo, o seu desejo atendido. Mas na outra ponta, a gente não pode esquecer que a gente tem também uma responsabilidade como cidadãos.
uma responsabilidade na hora que a gente vai votar, uma responsabilidade na hora que a gente vai consumir. E a gente também, como cidadão, a gente tem uma responsabilidade, inclusive, de cobrar não só políticos, mas de cobrar também as pessoas que estão à nossa volta. A gente pensa, mas os grandes geradores são empresas, grandes indústrias, grandes negócios, mas a gente também não pode esquecer que essas empresas, essas grandes indústrias, são compostas também por pessoas. Sim. Então, se a gente consegue entender a nossa responsabilidade individual, a gente consegue também transportar a nossa responsabilidade compartilhada, que é mencionada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente tem uma responsabilidade compartilhada, desde o gerador até o consumidor, todos nós somos responsáveis pela cadeia de produtos. Sim. Seja dos alimentos, seja do plástico, seja do papel, seja do vidro. Então, quando a gente assume para a gente uma responsabilidade, a gente põe também uma responsabilidade no nosso consumo. Então, por que eu vou no mercado e eu vou comprar um alimento que está embalado num isopor e num plástico, se o próprio alimento já tem a capa dele, né? O milho já tem a embalagem dele, a banana já tem a embalagem dele. Então, essas pequenas atitudes vão colaborando para que a gente possa ter uma redução a longo prazo. E quando a gente fala da matéria orgânica, a gente está falando inevitavelmente de uma produção, né? Então a gente está falando do cuidado da terra, a gente está falando de nutrientes, a gente está falando de vida. E esse material, esse alimento, ele é alimento até a hora do nosso descarte. A partir do momento que a gente está descartando, ele deixa de ser um alimento para ser um resíduo. Tá. E aí a gente tem um cenário onde a gente coloca tudo isso dentro de uma sacola, amarra e põe para fora como se houvesse fora, né? O problema não é mais meu. O problema não é mais meu, a gente se isenta da responsabilidade e a gente também não tem acesso visual, né, ao tamanho que é esse monte de resíduo e rejeito disposto. Né? A gente não sabe o quanto isso significa com os próprios olhos, a não ser que a gente vá lá no aterro enxergar isso, né? Então, a partir do momento que a gente toma responsabilidade para a forma com que a gente descarta dentro da nossa casa, a gente ressignifica. E aí a gente traz a importância da prática, da experiência, da vivência das pessoas, porque a partir do momento que a gente começa a fazer essa prática dentro de casa, é como se caísse uma chave dentro da gente, é como se finalmente a gente pudesse se conectar com a natureza, não como parte da natureza, porque a gente não é parte dela, nós somos a própria natureza. Tá. Então, quando a gente consegue praticar isso, a gente consegue entender o nosso papel na sociedade, entender o nosso papel no meio ambiente, né? A gente consegue se reconhecer como pessoa, como cidadão. Só quem vivencia a experiência mesmo consegue ter esse sentimento de bem-estar. Então, o primeiro passo da responsabilidade é separe os resíduos dentro de casa de uma forma muito simples. Põe a comida num potinho, põe aquilo que é material seco, né? A embalagem, a garrafa, PET, separa. E você vai ver, nossa, como fica dinâmica a cozinha, como fica higiênica a cozinha. Aí falando dessa dinâmica, gente, inclusive uma vez a Renata ensinou justamente isso, como que é essa dinâmica de você separar o lixo. Eu sei que e aí eu lembro que você disse que tem algumas embalagens que inclusive a gente tem alguns cuidados e nós vamos daqui a pouco mostrar inclusive alguma coisa lá numa cooperativa aqui em Campinas, que a gente sabe que tem as cooperativas de reciclagem, que tem alguns materiais inclusive que ainda não tem uma destinação, ainda não tem um lugar correto para que ele volte para essa cadeia circular. Que dicas você dá como dona de casa e como embaixadora da Lixo Zero nesse sentido? Olha, esse tipo de embalagem eu posso colocar aqui, esse não. Fala para mim, Renata. Sim. A gente conhece um monte de gente cooperativa aqui, são trabalhadores dignos, maravilhosos, né? E aí a gente discutia com eles assim, eu preciso ou não higienizar o meu resíduo sólido? É a primeira pergunta, né?
eu preciso que isso chegue para você dignamente. De que forma? Porque tem um questionamento assim, se eu for lavar a minha garrafa de leite, eu estou impactando porque eu vou gastar aí muita água para deixar esse resíduo limpo. Então, o que as cooperativas nos ensinaram, né, Lu? Que minimamente eu preciso tirar o resíduo para que ele não apodreça. Então, passar uma aguinha. Um potinho de iogurte. Aí, a sugestão bem simples que eu dava nesse caminhar é que você vai lavar a louça do seu almoço e você coloca o potinho de iogurte ali embaixo, a água naturalmente vai caindo e você vai usar aquela água como parte daquela higienização. Então, Mirna, eu não preciso separar as coisas. Tudo pode ser junto, unido e orgânico. Então, Renata, daqui a pouquinho você vai comentar com mais detalhes, porque olha só, a solução para o descarte correto de lixo começa na separação adequada dos resíduos, como a Renata acabou de falar. Mas você sabe aí como separar e como descartar essa atitude simples e diária, além de facilitar a vida de quem trabalha com a coleta seletiva, também contribui com o meio ambiente. E é a Rúbia de Oliveira, que está lá em uma das cooperativas e vai trazer detalhes dessas atitudes. Rúbia, vamos acionar aqui o pessoal colocando a Rúbia na tela. Olá, Mirna, boa tarde para você, boa tarde a todos. E a pergunta que fica no ar, você já parou para pensar que desde quando nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós estamos gerando lixo? É, isso mesmo. E quais são os tipos de lixo gerados por nós, seres humanos? Já parou para pensar? E você já parou para pensar também onde vai todo esse lixo? São perguntas que às vezes a gente nem se dá conta da resposta. E nós estamos aqui para tentar trazer, né, uma resposta para você e também uma conscientização. Porque nós estamos na cooperativa, uma das cooperativas aqui da cidade de Campinas, a cooperativa Nossa Senhora Aparecida, que tem o projeto Reciclar. Ao meu lado está o presidente da cooperativa e também o presidente da Reciclamp, o Valdecir Aparecido Viana. Valdecir Viana, muito boa tarde, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação com a gente. Agora já começo, né, com essa pergunta, qual que é a importância de se fazer o descarte correto e da reciclagem? Boa tarde, é uma satisfação estar aqui podendo falar um pouquinho, né, do nosso trabalho. Para nós a principal importância é que esse trabalho ele traz emprego e renda, né? As pessoas que estão aqui trabalhando são pessoas que estavam desempregadas, né, enfim, nos procurou e são cooperados, né, e daqui, né, eles têm um trabalho digno, né, ou seja, né, as pessoas que são admitidas como cooperado, não há nenhum tipo de discriminação, né, somente eles entram aqui, né, adquirindo os direitos e deveres de trabalhar e ter sua renda. Então, essa é a principal importância que a gente tem aqui dentro da cooperativa. Emprego e renda, né, para a cooperativa, para as pessoas. Agora, acredito que a cooperativa ela tem uma grande importância também quando a gente fala de meio ambiente. Porque você vê, né, como você citou, eu sou presidente de uma rede de cooperativa, juntando as 4 cooperativas mais um núcleo, a gente trabalha mais ou menos em torno de 400 a 500 toneladas por mês. Né? Se não fosse essas organizações, para onde que iria esse material? Iria lá para o aterro, muito desse material estariam disperso aí nas ruas, né, ajudando a causar enchente, né? Então é um trabalho significativo para o meio ambiente, porque todo esse material ele é extraído da natureza, então são 450 toneladas mês que deixa de sair da sua fonte natural, que é a natureza, né, tendo esse ciclo de reciclabilidade. Olha só, né? Emprego e renda, geração de emprego e renda e também o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a natureza. Mas para isso a gente também precisa fazer a nossa parte, né? No dia a dia em casa. Eu gostaria que você deixasse algumas dicas de como a gente deve fazer para ter aí o descarte de lixo correto. Então, o nosso principal parceiro é a dona de casa, né? O material que vem para a cooperativa é um material basicamente doméstico. Então, para simplificar, é separar o seco do molhado, né? Nós aqui na região
onde está a cooperativa, que é a região do Porença, temos um êxito muito importante da coleta seletiva, que o rejeito que tem, de fato, é menos de 5%, que isso é uma condição extraordinária, né, para uma população que é altamente consciente de poder contribuir com a coleta seletiva. Maravilha. Agora, eu gostaria que você falasse os tipos de lixo que nós temos, né? Que é importante a gente aprender a separar. Tem o lixo orgânico, tem o lixo hospitalar, tem o reciclável. Explica pra gente um pouquinho. Então, a gente faz as nossas campanhas aqui no bairro, entregando os folhetos, mas assim, o que a gente tem de maior inimigo da coleta seletiva é o lixo da pia. É aquele que fica na pia, que ali você descarta ali um frasco que está condicionando sabão, e ali aí junto com ele você coloca casca de batatinha, né? Estou aqui exemplificando. Então o principal inimigo nosso exatamente o lixo da pia. É obviamente que acaba vindo alguns materiais que são como pilhas, baterias de celular, que esse material também é um contaminante, né? Mas isso é muito, vamos dizer assim, é um percentual muito pequeno. Acho que trabalhando bem a educação ambiental, a gente consegue com que a população assimile bem o que é reciclável e o que não é. Muito bem, e a Reciclamp e também a cooperativa e todas as cooperativas aqui em Campinas fazendo aquele trabalho, né, bem diferenciado e um trabalho muito importante para o meio ambiente, importante também que você, né, faça a sua parte, que eu também faça a minha, que nós possamos fazer a nossa parte para que a gente possa cuidar um pouco mais do meio ambiente. Quero agradecer a sua participação com a gente aqui no Estúdio Câmara e vamos deixar uma frase aí para o pessoal que reciclar é preciso, né? Então, eu também quero agradecer a vocês e agradecer a toda a população, né, de Campinas, que são adeptos da coleta seletiva, e quem não é, venha conosco. Legal, tá certo, obrigada. Tá vendo só, Mirna, Abreu, pessoal aí do estúdio, eu tenho dado bem importante, bem interessante, apenas 58,5% dos resíduos sólidos urbanos gerados em 2023 foram encaminhados para destinação ambiental adequada, né? Isso é o que aponta o panorama de resíduos sólidos no Brasil. Então, acredito que a gente precisa ter aí um pouquinho mais de educação ambiental e de conscientização também. Os principais tipos de lixo, gente, são hospitalar, orgânico, lixo eletrônico, lixo radioativo, lixo de materiais perigosos e lixos recicláveis. E os orgânicos, né? Então, a gente precisa aprender a separar e descartar o lixo de forma correta. E dando parabéns aí a todo o pessoal que trabalha com o reciclável, porque essa galera tem uma parcela muito importante na preservação do meio ambiente. Repense, reduza, recuse e recicle. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Rúbia. E olha só, ele falou, hein? Aquilo mesmo, essa questão de misturar aí a casca de batata com, às vezes, o potinho do molho de tomate, do detergente. O que a gente pode fazer para otimizar e para pensar em criar uma nova cultura dentro da nossa casa, começando pela pia, Renata? Vamos lá. Isso é muito simples, né? É só você querer. E a gente vai estar fazendo um trabalho... A gente se sente bem, a gente se sente cidadão fazendo isso, né, Lu? Então, o que você pode fazer na sua casa hoje, que é muito fácil? Você precisa aí na sua cabeça dividir a coisa em duas partes, que é o vivo, o molhado do seco. O vivo, que é a casca, a comida, a vida, do plástico, do papelão. Quando você entender isso e separar essas duas coisas, você não estará gerando lixo. Por quê? Porque o vivo, restos de alimento e comida, podem se tornar adubo. Tá, mas eu não quero fazer uma compostagem doméstica porque eu tenho dificuldade, eu não tenho tempo. Eu posso contratar guaraipo, eu posso pensar se tem alguma horta no meu bairro, que tem alguém que eu possa estar destinando, porque tudo isso é matéria boa, é vida, é adubo, vira-se adubo com o tratamento correto. Do lado de cá, que são os resíduos sólidos, eu posso me conectar ou com um catador individual que passa na minha casa para retirar esse material, e aí eu posso conversar com as pessoas do bairro e a gente fazer um volume de material legal para compensar para essa pessoa passar com o carro dela lá. Geralmente eles têm
como fazer isso, ou eu posso entrar em contato através da Prefeitura de Campinas, que tem uma listagem das cooperativas, e pedir para que eles e destinar isso da forma como eles orientarem. Eu lembro que, inclusive, a gente fez, num desses programas, tem algumas cooperativas que nós temos condomínios fechados em Campinas, por exemplo, que fora a coleta seletiva pública que eu estou falando, que a cooperativa é quem passa naquele condomínio e vai fazendo toda digamos que pega todo aquele resíduo para depois trabalhar dentro da sua cooperativa. Então também tem esse modo, claro, além do agendamento que existe em alguns bairros do dia da coleta seletiva. Isso. E aí como fazer isso, né? Por quê? Porque uma pessoa da cooperativa, um trabalhador que for lá buscar o resíduo, ele não pode colocar a mão numa meleca de comida com plástico. Então a gente precisa aprender a separar. Como é que a gente faz isso na prática? A gente coloca um galão do lado da cozinha, aonde eu vou passando uma água, conforme eu vou lavando louça, eu vou passando uma água no meu potinho de tomate, no meu potinho de iogurte, minimamente, para que eu também não gere um gasto de água excessivo, e vou jogando dentro dessa bombona dos resíduos sólidos. Você pode deixar isso na sua lavanderia e na sua pia, onde você lava a louça e tudo mais, você vai ter um potinho da comida, do resto da comida. Sim. Então, fazendo essa separação e fazendo essa conexão com a compostagem e com a reciclagem, não há nada mais a fazer a não ser reduzir o consumo, reutilizar todos os materiais, etc. Agora, Luísa, quando a gente fala nessa questão orgânica, como a Renata falou, olha, eu vou separar o que vem da pia, que é resto de comida, como que a gente consegue fazer isso de forma mais assertiva? Eu não sei se ainda existe essa questão de que a gente tem que separar, por exemplo, a casca e galhos, não, por exemplo, né, às vezes uma folha de um alface que está mais estragada, né, algo que eu não uso daquele alimento cru, como, por exemplo, sobrou um arroz cozido com arroz, um resto de comida mesmo. Eu ainda assim, eu tenho que separar, ou para compostagem eu posso colocar tudo junto? Mirna, a gente tem que entender que a compostagem, ela é um tratamento dos resíduos orgânicos, onde a gente está olhando para o resultado final, que é o composto orgânico ou o adubo orgânico. Tá. Então, quando a gente observa a compostagem como esse processo, existem várias formas de realizar a compostagem. Antes de eu entrar nessa questão, vale reforçar que é importante a gente entender que não é porque é resto de comida e faz parte da natureza que a gente vai jogar pela janela ou jogar no terreno baldio ou acumular no quintal de casa. Tá. Porque isso não vai resultar num produto de qualidade, não vai resultar num composto orgânico que a gente fala estabilizado, né? Quimicamente tratado para a gente colocar nas nossas plantas. Se a gente pega esse monte de comida, a gente despeja num terreno baldio ou despeja no quintal de casa, a gente vai atrair bicho, a gente vai atrair vetor, vai atrair rato e barata e não é isso a compostagem. Tá. Isso é só um descarte, mais um descarte incorreto. Então, quando a gente olha para a compostagem ela tem as suas regras de acontecer. Essa reciclagem da matéria orgânica, ela tem alguns conceitos. E hoje a gente tem um conceito muito amplamente conhecido nacionalmente, que é a compostagem através dos minhocários. Então, dentro dos minhocários, que são caixas onde a gente dispõe os nossos restos de comida, e quem vai fazer a decomposição dos alimentos são as minhocas. Então, quando a gente observa esse agente de decomposição, quando a gente olha quem vai realizar a compostagem desse sistema, é a minhoca. Então, a gente tem que dar condição para a minhoca. O que isso significa? Que a minhoca, ela gosta de fruta, verduras e legumes. Qualquer outro material que destoa disso pode vir a prejudicar esse processo. Vai acontecer alteração química naquele ambiente e as minhocas podem morrer.
Então, esse processo a gente indica, né? Quero fazer compostagem em casa. Então, providencia um kit de minhocário, dá para fazer com balde, 3 baldes empilhados um em cima do outro, e você vai revezando esse processo. Então, a gente indica fazer com frutas, verduras e legumes, se você for praticar a compostagem na sua casa. Agora, existem outras formas de compostagem em larga escala, assim como a Guaraipo, assim como a Usina Verde de Campinas, que realiza a compostagem dos lodos de estação de tratamento de esgoto e podas da prefeitura. A Guaraipo também realiza uma compostagem que a gente chama de termofílica. O que significa isso? Que aquele processo vai acontecer em alta temperatura, acima de 55 graus. Então, dentro desse cenário, como a gente está falando que a gente tem fungo e bactéria fazendo a decomposição e não é mais a minhoca, o fungo e a bactéria conseguem receber todos os tipos de resíduos orgânicos. Então, a gente está falando aquele restinho de arroz e feijão. Resto de arroz, resto de feijão, o pão embolorado, um pedaço de carne. Carne, inclusive? Carne, inclusive. Então, dentro desse processo, a gente consegue receber esse tipo de material. Então, existem escalas diferentes de compostagem, basta a gente assumir para a nossa vida qual que a gente vai querer fazer. Se a gente quer fazer dentro de casa, que é ideal, né? Quando a gente fala de resíduos, a gente está falando de energia também, né? A gente tem a energia, a gente tem o recurso natural que foi otimizado, mas a gente está falando de outras coisas que compõem esse processo. Então, todas as vezes que a gente fala de energia, a gente está falando de um combustível gasto para ser coletado na porta de casa, a gente está falando de energia, de maquinário. Então, quanto mais a gente economizar na energia desse processo, melhor. Então, quanto mais perto do gerador, quanto mais a gente descentralizar a destinação dos resíduos, e é por isso também a importância das cooperativas, muitas unidades de cooperativas, porque cada uma vai atender uma região. A gente reduz o gasto energético quando a gente está descentralizando essas operações. E a compostagem também. E a forma mais econômica da gente reciclar a nossa matéria orgânica é fazer dentro de casa, com a nossa compostagem doméstica. Sim. Mas como a Renata falou, eu não tenho aptidão, não tenho tempo, não quero lidar com isso. Existem outras alternativas. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma reportagem lá na cooperativa Antônio da Costa Santos, que fica lá no distrito do Campo Grande, e a dona Aparecida me mostrou, inclusive, pessoas que compram essa Marmitex agora que vem de isopor. Muitos comércios estão usando isso. E aí a pessoa não come tudo, ela descarta tudo de um jeito só. O isopor com a comida dentro. Esse é o lixo. E aí ela fala, eu não consigo fazer nada com isso. Sim. Né? A pessoa coloca até no lixo reciclável, mas assim não é possível. Sim. Né? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso, porque olha só, vamos de notícia. A gente vai falar aqui sobre você que fez a sua inscrição para fazer um curso técnico no CEPROCAMP, porque nesta quarta-feira a classificação final dos selecionados para os cursos técnicos foram aí divulgados. Então essa classificação abrange em 6 categorias, incluindo as opções consolidadas como enfermagem, administração, informática e segurança do trabalho, além das áreas em alta no mercado como meio ambiente e química. Os classificados serão também convocados via e-mail para a realização da matrícula, que deverá ser feita de forma presencial na unidade do CEPROCAMP em que o aluno foi aprovado nos dias 16 e 17 de janeiro, ou seja, nós temos aí amanhã e sexta-feira. O horário de funcionamento das unidades do Centro, Satélite Íris e Campo Grande é das 8 da manhã às 7 da noite. Os quase 2.000 inscritos podem acessar o resultado no site da Fundação Municipal para Educação Comunitária, FUMEC. O endereço, anote aí, fumec.sp.gov.br/CEPROCAMP, com o número do protocolo da inscrição e uma senha que foi fornecida no ato desta inscrição. Demais informações, como documentos que devem ser levados e outros comprovantes, você também confere lá no site. Repetindo, fumec.sp.gov.br/CEPROCAMP. A gente vai para um breve intervalo, tomar uma água, que nós estamos aqui de garganta seca, e daqui a pouco o Estúdio Câmara volta.
De volta com o Estúdio Câmara, que hoje fala de como podemos produzir menos lixo e o reaproveitamento dos resíduos. Conta aqui com a gente, olha, a Luísa Corradini, que é engenheira ambiental e sanitária, idealizadora da Guaraipo, que tem várias frentes na nova forma de gestão de resíduos, e também com a Renata de Grazia Carvalho Coelho, que é embaixadora Lixo Zero pelo Instituto Lixo Zero Brasil, e ela é criadora do grupo Juntos pela Natureza em Defesa do Meio Ambiente. A gente mostrou no bloco anterior, inclusive, uma participação da Rúbia lá na cooperativa, eles falando, inclusive, dessa questão social também, que a gente está falando aqui hoje, a pegada é meio ambiente, mas a gente não pode esquecer que o meio ambiente está amplamente ligado às questões sociais, né? Porque também tem essa questão, inclusive, quando a gente pega o estudo geral desse panorama, tem também uma diferença, Renata, da quantidade de destinação para a reciclagem, por exemplo, das populações que têm a questão também do social, das periferias e tudo mais. Como que a gente consegue aí também pensar nesse contexto, na sua opinião? Nossa, nós temos matéria-prima sobrando e temos necessidade de gerar emprego. Então, lógico que a redução do lixo ela é urgente, o consumo nem se fale, mas a partir do que nós produzimos hoje, a gente precisa fazer urgentemente um link cada vez maior do resíduo sólido com a geração de emprego. Então, se nós pensarmos... Emprego digno, né? Emprego muito digno, porque ele não é um catador, ele é um agente ambiental, de defesa da vida. Vamos pensar já na mudança da nomenclatura, então, né? Com certeza. Ele é um coletor ambiental, muito amoroso, inclusive, porque eles acabam organicamente aprendendo sobre essa economia circular que muitos de nós não sabemos. Então, eu acredito muito que, com a ajuda do poder público, com a ajuda da sociedade civil, nós podemos cada vez mais olhar para esse agente coletor com muito amor. E é um trabalho muito digno. Eles precisam ser valorizados, respeitados, e é um dos trabalhos mais importantes hoje. Então, como fazer essa ponte? Hoje a gente tem uma organização em cooperativas, mas também temos muitos catadores informais, né? Eu, particularmente, sou muito ligada ao Denilson, que passa na minha casa para pegar, e eu vejo... Que é o mesmo rapaz daquela época quando eu fui lá. Sempre o mesmo. A luta dele, ele trabalha de segunda a segunda. Ele tem 3 ajudantes, ele aparece com um carrinho novo, a gente vibra. Por quê? Eu vejo que ele está conseguindo sobreviver disso. Então, se nós pudermos cada vez mais cuidar dessas pessoas e fazer a conexão entre o resíduo sólido e essa pessoa que está disponível, que está disposta a trabalhar, é maravilhoso. Agora, eu não posso entregar para o Denilson qualquer coisa, porque é um desrespeito muito grande, Mirna, que é isso que a gente viu nas cooperativas quando a gente visitou. Muita comida misturada e a comida apodrece. Então, esse material ele chega fedendo, ele chega sujo e aquela pessoa que é igual a gente, igualzinha, vai ter que pôr a mão numa coisa que não é digna. E aí a gente não está falando de reciclagem, a gente está falando de luta, e aí é muito desleal. Então nós, dentro de casa, temos que ter esse olhar. Quem vem buscar meu resíduo? E como que eu posso cuidar dessa pessoa? E amanhã, o que é legal? Se eu moro num bairro, se eu moro numa casa de rua, eu vou conversar com os meus vizinhos. Vou apresentar o Denilson, sempre faço isso. Apresentar o Denilson a eles e gerar mais resíduo para que ele tenha mais recurso financeiro para a vida dele. Se eu estabeleço uma conexão com a cooperativa, eu vou divulgar isso no meu bairro, no meu condomínio. Então, também depende de cada um de nós. Sim. É lógico que a prefeitura pode ajudar, o poder público, sempre. As empresas, a gente é muito mais forte se todos estivermos juntos. Mas isso começa, como a Lu disse, dentro de uma empresa tem uma pessoa que mora numa casa, que gera resíduo. Então, o que é importante para mim hoje é a gente entender que tudo está conectado e tudo gera recursos, até
os resíduos sólidos. Ah, é isso mesmo. Olha, inclusive eu esqueci de pegar no intervalo, mas eu vou pedir. Luísa, você pode fazer a gentileza? A gente esqueceu, gente. A Luísa trouxe. Você pode pegar, licença. gente? Olha, só a gente está saindo aqui do protocolo, que a Luísa vai mostrar pra gente o adubo. Esse adubo, por exemplo, que você trouxe, ele é a base do quê, por exemplo? Esse adubo, ele é feito através de restos orgânicos da casa de aproximadamente 100 famílias aqui de Campinas que destinam adequadamente seus resíduos orgânicos à compostagem. O produto final, se vocês conseguirem dar um zoom aqui, ele tem cor de terra. Olha para aquela câmera ali. Então, eu vou pedir pro pessoal, porque veja, como senão eu tinha combinado eu vou abrir com aqui, eles, eu vou fazer uma meleca nesse estúdio para mostrar essa. Melhor não, né? Vamos ver se dá certo. Vamos ver se a gente consegue ver. Esse é um material que ele tem cor de terra, ele tem textura de terra, ele tem cheiro de terra. Mas isso aqui é um produto final que a gente chama de composto Acho que vai ter orgânico. que abrir mesmo, Vai viu? ter que abrir mesmo, né? A direção vai ficar brava comigo, mas a gente vai ter que abrir só um pouquinho, gente. Eu prometo que eu faço só A um gente pouquinho não vai de fazer bagunça, muita, tá bom? Eu acho que daí você põe na mão e mostra pra câmera, acho que é melhor. Porque já que a gente tá falando de material orgânico, de adubo, Vamos lá que vou pôr vamos a lá, mão. porque Vou pôr a... na teoria é muito fácil. Gente, derrubou a terra aqui, é ao vivo É assim isso, mesmo. gente, Ó, ao vivo é mostra. assim mesmo, ó. Ó, vamos lá. Tem Pode ficar com a cheiro de mão, que eles estão terra, tem aproximando. cor de terra. Aí que eu pergunto, existe uma questão que todo mundo fala assim, adubo cheira mal. Ó, gente, eu tô aqui no estúdio. Não cheira, Não, olha, não cheira mal, gente, não cheira mal. Não cheira. Tá? Nossa, uma delícia. Tá, mas isso tem só galhos ou tem coisas de cozinha também aí? O que tem aí? Aqui nesse? dentro tem sobras alimentares. Pode colocar aqui do ladinho, vai ficar aqui do lado por enquanto, gente. Então, aqui o que Tem sobras alimentares e não tem cheiro nenhum. não tem cheiro nenhum, né? Então, o que acontece, né? Dentro de um processo biológico da compostagem, a gente tem um equilíbrio entre a comida e a gente chama de matéria carbônica, né? Então, a gente mistura a comida com serragem ou a comida com alguma folha, alguma matéria mais... Galharia, por exemplo. Exatamente. Tá. Então, esse processo junto faz com que aconteça uma reação química onde os fungos e as bactérias vão tendo condição de se proliferar e eles vão degradando o alimento. Então, isso aqui que a gente está vendo é o produto final dos fungos e das bactérias. Esse daqui é a menor fração da matéria orgânica. Então, isso daqui é a nossa matéria orgânica, o nosso resto de arroz, o nosso resto de feijão, o resto da carne. Aqui tem osso, tem gordura, tem de tudo aqui, ó. Tá. Só não tem fezes. A gente não trabalha com fezes porque a gente acredita que a gente quer manter uma classificação desse composto. Mas já há estudos para, inclusive, essa questão do composto orgânico a partir das fezes? Já existe isso? Já existe essa realidade, Mirna. Realidade? Já existe olha. essa realidade. Aqui no Brasil mesmo? Aqui em Campinas mesmo. Em Campinas? Em Campinas mesmo. Olha, Quando a não gente está sabia, falando gente. da usina verde de Campinas, a gente está falando de uma compostagem que usa o lodo Ah, é, da o lodo da estação. Sanasa, verdade. Exatamente. O que é o lodo da estação de tratamento de esgoto? Se não é os nossos... Não é o lodo da cozinha, né? Não Porque é vai o tudo lodo da junto. cozinha, é o lodo do nosso banheiro. Tá. E existem técnicas agroecológicas, né? Para quem já viveu a experiência, existe, por exemplo, os banheiros secos, onde as pessoas fazem suas necessidades e ali faz a cobertura com a serragem e ao longo do período do processo de compostagem a gente também vai ter um adubo estabilizado. Tá. Qual que é a diferença, né? A diferença é que quando a gente evita de pôr o dejeto, né, as nossas fezes ou fezes animais dentro desse processo, a gente tem uma segurança, além do processo que acontece da compostagem, a gente tem uma segurança intrínseca nossa de que a gente pode aplicar esse material no nosso alface, na nossa couve, garantindo que, poxa, ali não tem nenhum tipo de fezes.
Agora, esses outros grandes processos, como a usina verde, que faz a compostagem do lodo da estação de tratamento de esgoto, ou, por exemplo, uma compostagem que vem de um banheiro seco, esse material, ele é mais indicado para uso de lavouras, né? E tem que ser de muito soja, bem monitorado, de trigo, exato. O que é o legal da compostagem? Que quando a gente atinge um processo que tenha acima de 55 graus Celsius, a gente está garantindo que não vai sobrar nenhum patógeno nesse material. Então a gente está garantindo que não vai ter nada prejudicial nem para o ser humano e nem para a terra, nem para o solo. Então a importância de ter um controle desse processo, a importância de que não é só jogar o resto de comida pela janela num canteiro que vai se resolver. Não, é um processo que vai ser acompanhado biologicamente, acompanhado com seus parâmetros, devidamente regulamentado, né? Tem legislação que verifica isso, tanto o processo de compostagem quanto a qualidade final do adubo. Agora, uma coisa que eu vi aqui, quando a gente estava pesquisando a Guaraipo, eu falei no início do programa que a gente já fez um programa Meio Ambiente falando dessa iniciativa, mas como que você pensou em transformar tudo isso em um negócio a partir do momento que você fala isso aqui, olha, deixa eu ver aqui, olha, serviço de compostagem por assinatura, como que você falou, poxa, isso vira um negócio? Quando eu comecei a fazer compostagem, eu senti dificuldade em fazer compostagem com as minhocas, eu confesso, não achei tão simples assim quanto se vendia a ideia, né? Precisava de tempo e manutenção e a minha alimentação não condizia com o que tinha para oferecer para as minhocas, né? Então, inclusive esse foi um processo bem interessante na minha alimentação, né? Que foi enxergar que eu não estava na época ingerindo muitas frutas, legumes e verduras. Foi uma primeira mudança comportamental. Elas estavam passando fome. E aí eu entendi que para a gente poder fazer a compostagem em outros sistemas, tinham outras formas de ser realizadas. E eu identifiquei que assim como eu estava tendo dificuldade, outras pessoas também tinham dificuldade. Né, dona Renata? Sim, eu sou cliente da Guaraipo. A Renata também me ligou e falou, Luísa, eu não estou me adaptando com as minhocas. Eu falei, então vamos resolver isso daí. Só que olha que interessante, Mirna. Nem todo mundo acorda numa bela manhã de segunda-feira e fala, ai, que vontade de fazer compostagem, ai, que vontade de mandar meus resíduos orgânicos para uma correta destinação. Então, ao longo desse tempo que a gente foi experimentando essa compostagem por assinatura, que é oferecendo a possibilidade das pessoas separarem corretamente seus resíduos orgânicos e encaminhar corretamente para uma compostagem, a gente percebeu que a gente também estava fazendo uma educação ambiental. A gente estava fazendo política pública acontecer, né? Que é você explicar inicialmente para a pessoa, para o cidadão, qual que era a importância da destinação correta, a importância de fazer compostagem. Então, a Guaraipo, ela inicialmente começou com um serviço de compostagem por assinatura e ela vem se consolidando como uma forma de educação, de oferecer uma vivência, uma experiência para que cada pessoa então tome a sua decisão. Eu vou continuar assinando esse plano ou eu vou fazer a compostagem na minha casa e tem a possibilidade, através da educação e da experiência que a gente oferece, de tomar responsabilidade para si. E aí como é que funciona a compostagem por assinatura? A Guaraipo, ela oferece um balde onde a gente reserva os restos de comida e uma vez por semana a gente tem um sistema de logística onde a gente passa recolhendo esses baldes com os resíduos orgânicos, deixando um balde limpo e higienizado. É um sistema de troca de balde. Então, a gente recolhe cheio e deixa um vazio. Esse material cheio chega lá no nosso pátio de compostagem, vai ser incorporado ao processo para que na semana seguinte a gente comece então um novo fluxo, né, uma nova coleta. E a gente tem também uma forma de otimização desse processo, que a gente tem os nossos PEGs, que são os pontos de entrega da Guaraipo. São locais onde a gente deixa estocados os baldes vazios e higienizados. E quando você tiver os seus resíduos, o seu balde cheio, você mesmo vai lá e realiza a troca do seu balde. Você vai lá no ponto parceiro, você realiza a troca e a gente consegue centralizar mais pessoas destinando seus resíduos orgânicos em um único local. Então existem essas duas modalidades hoje que a Guaraipo consegue oferecer à população. E posso falar com o cliente? O que acontece quando você manda
os seus resíduos orgânicos para a Luísa. Dá um alívio no coração, Mirna. Jura? É, porque agora eu estou morando na minha sogra e não estou compostando, porque eu não tive condição de fazer isso lá. Tá. E aí qualquer restinho que vai para o lixo, eu sei Já que te vai para o lixo. incomoda, já fica aquela coisa. E quando eu tenho a bombona, a gente põe um baldinho na pia que vai para uma bombona e a Luísa pega. Te dá uma sensação de dever cumprido maravilhosa, que te alivia o coração mesmo. Sim, eu falei no bloco anterior sobre a questão do isopor. Essa já está uma questão resolvida no nosso país ou não? A gente precisa avançar com essa questão da reciclagem do isopor? É muito complexo isso, porque nós só temos reciclagem de isopor em alguns lugares do Brasil. É uma reciclagem específica, o isopor tem um volume muito grande, ele atrapalha bastante no transporte, porque ele ocupa um espaço violento, mas nós somos privilegiados, porque aqui em Campinas nós temos o projeto Vira Mais, do Ivan, da Meiva, que faz algumas coletas, eu sempre divulgo, são 6 ou 7 pontos, e ele consegue jogar numa produtora de rodapé. Então esse isopor, através desse projeto Vira Mais, em que você tem um lugar para destinar, você vai estar contribuindo para gerar um material da arquitetura. Sim. E que hoje tem um peso grande em Campinas. Então eles entram em algumas cidades do Brasil, esse projeto Vira Mais, e estabelecem essa reciclagem. Agora, nós deveríamos abolir esse material da nossa vida. Que é o princípio do menos lixo. Exatamente. Começa lá no consumo. Então, aquela embalagem que tem, inclusive eu percebi que está havendo um movimento em grandes aniversários, às vezes, de pessoas que não têm essa consciência ecológica, de trocar o pratinho de plástico pelo pratinho de isopor. Não é uma troca consciente. Não, e assim, o que está nos prejudicando fortemente é a falta de tempo. Então nós precisamos lembrar que nós somos parte da natureza, animais racionais, porque essa aceleração da vida traz uma perda de qualidade muito grande. Uma delas são os descartáveis. Então eu não tenho tempo, eu vou comprar um pratinho descartável, porque eu não tenho tempo de trazer uma coisa reutilizável, lavar, higienizar e levar de volta, né? Então a vida moderna aumentou muito a produção de lixo, né? Sim, agora eu acredito que nesse ponto, estou até com uma lista aqui bem grande, que a gente tem em Campinas os ecopontos. Na sua opinião, Renata, qual a importância de nós termos os ecopontos na nossa cidade? Muitas vezes a pessoa não sabe onde jogar o lixo, até porque a gente ainda enfrenta essa questão de resíduo sólido em terreno baldio aqui. A gente, às vezes até a própria prefeitura, a gente percebe aqui na TV, chega algumas demandas de que hoje teve uma limpeza naquele terreno público, 2 horas depois já tem alguém que jogou alguma coisa ali, apesar de termos os ecopontos. Qual que é a importância que você acredita que eles têm? Eles são fundamentais, né? Geram também emprego, tem uma pessoa que precisa ficar lá, mas se não houver uma conscientização e uma força de vontade do cidadão para que ele pegue o resíduo e leve no ecoponto, então, para mim, tudo que eu venho estudando, o ecoponto ele tem que estar ligado de mãos dadas com a conscientização, porque eu preciso colocar o meu resíduo no meu carro e levar até lá. E isso depende de mim. Agora, é uma iniciativa maravilhosa, a gente tentou dentro do Instituto fazer um ecoponto itinerante, educacional, educativo mesmo, para dizer, olha, existem esses pontos em Campinas disponíveis ao cidadão. E isso é muito legal ter acontecido, mas a gente precisa divulgar mais, Mirna, para que chegue no cidadão e que ele se conscientize desse seu papel. É até o que a Luísa falou da questão da educação, muito se fala em educação ambiental para as crianças, para a escola, e claro, isso é importantíssimo, mas como que a gente consegue educar uma geração adulta que veio da questão de que, olha, eu aumento o meu poder de consumo e eu tenho o direito de consumir? Como que é isso? Essa é a parte complicada, né?
O Instituto Lixo Zero fez a Luísa já vai falar, mas o Instituto Lixo Zero fez um residuário numa pizzaria. Imagine o seguinte, você ia comer uma pizza e a hora que você fosse descartar, você tinha um armário com todas as especificações. Aqui vai o copo plástico, aqui vai o prato, aqui vai isso, 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 isso. O espaço físico educa. Então as pessoas não tinham como jogar no lugar errado. Então o convite que a gente faz é que você faça um residuário na sua casa. Tá certo. Você trabalhe com a própria educação, quando você entende isso. Porque se eu tenho os locais corretos para a destinação, eu não vou misturar as coisas. Isso, Mirna, é com educação, muita educação em escola, que a gente vai conseguir. Agora eu não posso, por exemplo, já aconteceu comigo de eu fazer uma palestra numa escola e as crianças saírem da palestra e irem para a cantina e não ter nenhuma comunicação de separação do resíduo, elas não sabiam o que fazer. Então o espaço físico muito organizado, na Itália se aumentou muito a separação do resíduo com esses anúncios que se colocam, esses banners em cima da lixeira, educando o cidadão. A hora que ele vai jogar, existe uma comunicação dizendo, aqui é isso. Então, quanto mais mastigada essa comunicação for em casa, para os nossos filhos, na escola, na empresa, esse é, assim, um aumento significativo. E a hora que chega só o orgânico, chega só o resíduo sólido. Que é isso aí, é o sonho de consumo nosso. É verdade, gente. Olha, já recebi aqui, o nosso tempo passou rápido demais. Olha. E acabou. Eu agradeço a participação de vocês. Luísa, quer deixar uma última frase aí, uma última reflexão para quem está assistindo? Sim, é possível fazer uma escolhas mais saudáveis para uma comunidade mais sustentável. Então, eu faço um convite a todos a conhecer o trabalho da Guaraipo, a conhecer o nosso trabalho de educação ambiental, apoiar o nosso trabalho. A gente está hoje com um financiamento coletivo para a gente conseguir ampliar a nossa rede de ações. Então, quem quiser, eu faço um convite a conhecer os nossos planos para 2025 através da benfeitoria.com/projeto/Guaraipo. Lá vai ter como, né, vocês conhecerem um pouco mais da nossa trajetória, um pouco mais do que a gente desenvolve aqui em Campinas e que a gente possa confiar, antes de tudo, nas políticas públicas e na execução delas e cobrar os nossos políticos para que sejam realizadas, né, para que a gente possa, enfim, conquistar aquilo que a gente deseja como cidadão, como ser humano. Tá certo, então agradeço a participação de vocês. O Estúdio Câmara fica por aqui. Uma boa tarde, continue com a programação da TV Câmara Campinas e até uma próxima.